Kang Shan trabalha nas Forças Armadas. Durante uma missão enfrentou inimigos para salvar seus companheiros e ficou isolado sozinho na área operacional da missão. Desde o ocorrido ele enfrentava os inimigos sem conseguir dormir esperando o resgate chegar para ele. Mas chegou um momento que ele percebeu que era o fim de sua vida. Em seguida desmaiou e quando recuperou a consciência percebeu que estava sozinho em um mundo estranho. Nossa história começa na ilha de Kandra. O personagem principal chamado Kang Shan estava em uma operação para libertar reféns e seus amigos. O garoto estava deitado nos arbustos há 4 horas, e depois de muito tempo ele percebeu algo na sua mira. Então ele viu piratas se aproximando com armas nas mãos. O protagonista contou 6 pessoas no total. Nesse momento os piratas caminharam cuidadosamente e inspecionaram a área. De repente nosso herói foi informado pelo fone de ouvido que seu esquadrão já havia concluído o resgate dos reféns, então todos os militares estavam se movendo para a saída. Os camaradas continuaram a falar no fone de ouvido e agora passaram a localização para Kang Shan. Enquanto isso os piratas se aproximavam cada vez mais do cara. Nosso protagonista nunca tirou os olhos deles e no final a situação se tornou cada vez mais terrível porque Shan foi gradualmente cercado por piratas. Depois de alguns segundos o cara já era claramente capaz de olhar para as pernas do inimigo. Shan tira seus óculos de visão noturna e começa a entrar em pânico porque havia muitos inimigos. Shan já tirou todo o seu equipamento e só está esperando os bandidos passarem por ele. Mas os piratas se aproximaram cada vez mais do jovem sem perceber sua presença. Quando o pé dos piratas já estava a poucos metros do nosso herói, ele pegou sua faca de caça e implorou ao destino para que os vilões passassem por ele. Nesse momento o prota prende a respiração e espera os piratas passarem por ele. O garoto foi tomado por vários sentimentos e estava com medo até para respirar, mas nesse momento grande metade dos piratas já havia passado por ele. Assim que os vilões caminharam alguns metros o personagem principal se acalmou. Mas infelizmente foi nesse momento que alguém repetiu novamente o ponto de encontro em seu fone de ouvido. Kang Shan vira para o lado do pirata e vê que um homem com uma arma nas mãos estava olhando para ele. O protagonista imediatamente se levanta na adrenalina e em questão de segundos ele desvia milagrosamente de 2 balas. Kang pega uma faca com antecedência e com um balanço preciso destrói facilmente um dos piratas. Todos esses gritos e chiados são ouvidos pelos amigos dos piratas. Os 3 se viram bruscamente e veem alguém batendo no companheiro. Os homens imediatamente liberaram a segurança de suas metralhadoras e começaram a disparar centenas de balas diretamente nas costas de Shan. O protagonista estava fugindo deles e conseguiu milagrosamente desviar da pontaria. Shan olha para trás e se lembra que deixou aos piratas um pequeno presente, então sem pensar 2 vezes ele ativa os artefatos explosivos usando o controle remoto e no mesmo momento ocorre uma explosão, levando consigo a vida dos vilões restantes. Os companheiros do protagonista ouvem todo esse barulho e perguntaram se ele estava em batalha. Shan rapidamente pediu a seus companheiros que deixassem a ilha enquanto ele distraía os piratas. Os soldados não queriam deixar a ilha sem o prota, mas ele insistiu dizendo que era uma ordem. Nesse momento Shan tinha 2 piratas restantes que realmente queriam tirar a vida dele. O protagonista fugiu enquanto convencia sua equipe a ir para longe porque logo eles também seriam ser encontrados. Os soldados concordaram e o helicóptero com eles deixou a ilha. Ao fundo uma floresta em chamas devido à explosão de uma mina pode ser vista. Alguns dias depois o protagonista ainda estava vivo. Ele se instalou em uma pequena e brilhante caverna na rocha. Toda vez olhava para fora do buraco e via se tinha alguém perto de seu esconderijo. Assim que teve certeza de sua segurança ele exalou com alívio e se apoiou na superfície lisa da caverna. 4 dias já havia passado e todo esse tempo o personagem principal não dormiu. Além disso esses piratas não podiam se aproximar dele, afinal o protagonista eliminou pessoas com um rifle de precisão, mas isso não lhe deu chance de salvação. Isso porque os vilões escolheram uma tática de esperar o jovem sair do local, então a única maneira do protagonista sair é outra operação de resgate. Além disso o cara entendeu que se adormecesse estaria acabado. Para aliviar de alguma forma a tensão ele tira uma foto da família e começa a olhar para ela se lembrando de seus parentes. Aquele momento foi difícil para o cara. Shan não sabia se seus pais assim como sua namorada seria capaz de esperá-lo. De repente toda a atmosfera é interrompida por um som repentino e alto. O protagonista virando sua cabeça em direção à montanha viu várias pessoas em pé, então viu um dos piratas mirando nele com um lançador de foguetes. Isso assustou Shan e pela primeira vez em muito tempo ele se sentiu em pânico. O cara rapidamente pegou todas as armas com ele e começou a pensar sobre o que ele deveria fazer, mas não havia muito tempo.
O pirata não arrastou os pés e disparou um projétil diretamente contra o soldado. Nosso herói olhou com desespero para o projétil que se aproximava e começou a gritar porque percebeu que era absolutamente impossível escapar disso. Mas mesmo com medo e desespero, nosso herói ainda decide de alguma forma tentar escapar dessa situação desesperadora. Shan começou a fugir para as profundezas da caverna e assim que faltavam alguns segundos para o projétil atingir o solo, o protagonista deu o último salto e logo em seguida o projétil explodiu. Com a força da explosão, o jovem foi jogado para trás junto com armas e suprimentos. Em algum momento o cara voou para o buraco que estava no final da caverna, e assim que Shan parou no buraco a passagem gradualmente começou a ser preenchida com fragmentos de pedras. Alguns minutos depois nosso herói retomou a consciência e a primeira coisa que ele fez foi pegar a metralhadora para se proteger em caso de perigo, mas assim que o cara estava totalmente consciente, à sua frente ele viu uma estátua de um demônio sentado que olhava atentamente para ele. O protagonista ficou perplexo ao olhar para a escultura, mas depois disso ele perdeu a consciência. Assim que Kang Shan desmaiou, a caverna começou a desabar e pedras caíram do teto. Nesse momento os olhos da estátua do demônio brilharam com fogo vermelho brilhante. Depois de algum tempo o personagem principal vem a seus sentidos. Nosso herói, tendo acordado completamente, começa a olhar para tudo ao seu redor. Ao seu redor havia escuridão e armas e equipamentos espalhados. Então o jovem rapidamente pegou a arma e se escondeu atrás da rocha mais próxima. Ele balançou a cabeça nervosamente e se perguntou há quanto tempo estava inconsciente. De repente o prota sente uma dor terrível em seu ombro e solta a arma. Ele agarra sua mão e assim que se distraiu novamente viu à sua frente a estátua de um demônio sentado que ainda o observava atentamente, mas desta vez todas as joias que ele usava eram de ouro e seus olhos e corpo inteiro estavam vermelhos, brilhantes. Kang tenta lembrar se essa estátua estava aqui antes, mas agora o jovem não tem tempo para isso. Ele começa a olhar para a luz do buraco em que caiu mais cedo. Olhando para tudo isso, Kang Shan lembra que tem um rádio com ele, então decide entrar em contato com seu esquadrão novamente. Sem pensar duas vezes ele coleta suas coisas. O protagonista, depois de pegar todos os seus, finalmente olhou para a estátua do demônio, mas sem prestar muita atenção a essa estátua. O cara continua andando e saindo da caverna. Assim que o personagem principal olhou para fora, seu rosto imediatamente mudou. O choque e o horror o tomaram conta e seu coração começou a bater ainda mais rápido. À sua frente o soldado viu um mundo diferente. Um mundo em que as árvores incrivelmente altas cresciam e também era muito brilhante e cheia de cores. Tudo ao redor era como se estivesse em um sonho. Kang Shan ficou chocado com tudo isso, mas quando ele olhou para cima ficou ainda mais surpreso. Porque no céu o cara viu dois sóis brilhantes e quentes. Kang, em choque, pegou a bússola para ver onde estava. Mas quando o cara olhou, viu que as agulhas da bússola estavam enlouquecendo. Ela não parava de girar. Kang, olhando para essa paisagem, não entendia o que estava acontecendo e onde ele estava. Com todas essas informações, nosso herói desce as escadas. Então ele se senta e começa a pensar que tudo isso é um sonho. Olhando para a bússola novamente e depois para a assustadora estátua do demônio, o soldado se acalma e percebe que está preso aqui por muito tempo. Neste momento nosso herói começa a procurar algo em suas mochilas. Enquanto isso, algum tipo de monstro estava rastejando atrás dele. Kang Shan decidiu olhar para sua mochila e ver quais suprimentos ele tinha deixado. Quando o monstro gradualmente se aproximou de Kang, ele colocou vários objetos de sua mochila. Alguns minutos depois o personagem principal sacou um tablet especial e tentou ligá-lo, mas não deu em nada porque o dispositivo já não funcionava. E quando nosso herói tentou de alguma forma forçá-lo a trabalhar, uma cobra gigante estava rastejando sobre ele, mas o jovem não percebeu e continuou a retirar tudo que sobrou na mochila. Kang tinha armas e vários suprimentos, mas ele não sabia se esses cartuchos seriam suficientes para ele continuar sobrevivendo. Portanto, nosso herói decidiu salvar essa munição e, se não sobrasse, lutava corpo a corpo. De repente, pelas costas, o protagonista sentiu a presença de alguém. Atrás do cara havia uma cobra incrivelmente grande e assustadora. Quando Shan se virou, sua expressão rapidamente mudou. A cobra não se importava com as emoções do cara, e ela, sem pensar duas vezes, disparou contra ele com sua língua incrivelmente fina e afiada. Graças à sua reação rápida, o personagem principal foi capaz de se esquivar facilmente do ataque do monstro. Assim que o protagonista pousou, ele tomou uma posição e mirou no monstro com sua metralhadora, mas a ação seguinte do monstro surpreendeu um pouco o cara assustado.
Ele olhou para a cobra e viu que ela olhava para sua metralhadora com surpresa e medo. Então a cobra assobiou estranhamente e depois de alguns segundos tendo esquecido todos os medos ela começou a atacar o personagem principal. O cara não entrou em pânico e apontou o focinho de sua metralhadora diretamente para a língua do monstro. Kang Shan esperou pela oportunidade perfeita. Ele imediatamente começou a atirar e danificou a língua das cobras. Todas as balas disparadas atingiram o alvo e agora a língua do monstro foi danificada por tal contra-ataque. A cobra começou a se contorcer de dor insuportável. De repente o monstro tocou o soldado com sua cauda e ele foi arremessado a vários metros de distância. Quando Kang finalmente parou ele pensou que esse monstro não foi tomado por balas e que seria quase impossível derrotá-lo. Nesse momento o protagonista acidentalmente vira a cabeça e vê uma arma de precisão. Kang sem pensar duas vezes começou a correr em sua direção e tentou pegá-la. Jovem consegue e assim que a arma estava em suas mãos ele imediatamente mirou e disparou. A cobra foi rapidamente atingida bem na cabeça. O protagonista novamente assumiu a posição e continuou a segurar o monstro sob a mira de uma arma. A cobra estava incrivelmente irritada por causa disso, mas assim que ela queria atacar novamente Kang, algo a parou no último momento. Parece que ela sentiu uma força desconhecida que veio do personagem principal. O monstro ainda tentou intimidar o soldado concentrado, mas isso não ajudou em nada, já que nosso herói já havia se fundido com sua arma. A cobra ficou perplexa, mas depois deu uma olhada mais de perto na arma do cara. O monstro ficou muito assustado e como se nada tivesse acontecido virou e rastejou de volta para a floresta. O personagem principal começou a ficar calmo e não entendia como havia monstros tão grandes e assustadores nesse sonho. Kang, depois de examinar a loja, percebe que em breve ficará sem munição, então ele arrumou uma mochila e tudo o que precisava para sair daqui e se mudar para um lugar mais seguro. Tendo recolhido todas as suas coisas, o soldado começa a tentar deixar esta caverna novamente. Quando nosso herói subiu novamente ele foi surpreendido pela segunda vez pela beleza deste mundo terrível. Olhando para a paisagem com mais detalhes o soldado percebe uma árvore ao longe que era muito semelhante a um baobá. O protagonista, confundindo esta árvore com um baobá, decide usá-la como um marco, e se possível, escalá-la e inspecionar toda a área. O sentimento de ansiedade e a presença de alguém estressaram o personagem principal, então ele tentou atravessar essa floresta o mais rápido possível. Kang, chegando na árvore, percebe que não era um baobá. Esta foi a primeira vez que ele viu essa espécie de árvore alta e larga. Algumas horas depois, o rapaz conseguiu subir e sentar em um dos galhos. Nesse momento Kang tira um binóculo para examinar a área. O protagonista vê através do binóculo pedaços voadores da terra. Depois de olhar tudo ele levanta a cabeça e olha para o céu. O cara ainda ficou muito surpreso com os dois sóis que viu. Ele começou a achar que talvez não estivesse na terra. Então, colocando novamente o binóculo nos olhos, o soldado continuou a observar seu entorno. Em determinado momento o cara viu um prédio muito alto e afiado. Ele percebeu que essa estrutura foi definitivamente construída por pessoas, porque não importa como você olhe, parecia artificial. E então o soldado decidiu ir lá. Kang Shan calculou a distância aproximada e também calculou quando chegaria à estrutura. Em 2 semanas, se ele caminhasse 5 quilômetros por dia, então seus suprimentos deveriam ser suficientes para este tempo, mas havia um problema, que era a água. O protagonista, tendo examinado mais uma vez a área, encontra um pequeno riacho no qual aparentemente fluía água limpa. O soldado olhou para aquele prédio novamente e se perguntou se ir lá era uma boa ideia, e se era possível ter pessoas lá. Então ele decide dar uma boa olhada ao redor antes que o sol se ponha. Alguns minutos depois o personagem principal desce da árvore enorme. Assim que o soldado pisou no chão ele imediatamente pegou sua arma e começou a andar observando de perto tudo ao redor. Toda essa situação despertou nele as memórias de uma operação. Então o personagem principal caminhou por mais algumas horas e toda vez que ouvia um som estranho ele se virava e procurava sua fonte. Nosso herói subiu entre os arbustos espessos e caminhou entre as finas rachaduras das pedras. No final o cara chegou a um pequeno abrigo fechado para descansar e se proteger. O soldado, por precaução, pegou um monte de paus secos que ele encontrou nos arbustos. Ele rapidamente os espalhou pela árvore para que os paus se tornassem uma pequena e simples armadilha para ele. Uma vez que a armadilha foi montada, o protagonista rapidamente subiu na árvore. Kang deita confortavelmente e começa a olhar para o céu incrivelmente lindo. Quando Kang se acalmou e decidiu descansar, sua calma é subitamente interrompida por algo voando. Ele, olhando de perto, vê um dirigível gigante e longo voando acima dele. Kang Shan percebeu isso e imediatamente pegou sua mochila.
O jovem tirou seu binóculo para dar uma olhada mais de perto no objeto voador. Então o personagem principal vê que havia várias pessoas a bordo do dirigível. Ele não conseguia acreditar no que acabou de ver, e para dar uma olhada mais de perto nas pessoas ele pega uma arma de precisão, porque sua lente é muito mais poderosa do que um binóculo. E na visão da arma ele viu claramente os rostos daquelas pessoas misteriosas e incomuns. O dirigível aumentou gradualmente a distância e, portanto, depois de alguns minutos ele não conseguia mais ver o que estava acontecendo. O protagonista ficou vários minutos com a boca aberta. Ele não podia acreditar que estava vendo pessoas reais. Na manhã seguinte, Kang Chan continuou sua jornada. Ele ainda cuidadosamente fez seu caminho através da selva densa e andou o caminho todo pensando que não conseguia entender a situação de ontem. Depois de várias horas de caminhada, nosso herói finalmente chega a um pequeno rio. Ele também observou a incrível beleza da paisagem. O soldado se aproximando da água decide avaliar. Parecia limpo, mas o cara não sabia se era seguro beber. Mas o protagonista sabe que não pode sobreviver sem tomar água. Então, apesar de todos os medos e preocupações, o personagem principal pega a água em suas mãos e começa a beber. Para sua surpresa, essa água tinha bom gosto e não estava suja. Mesmo depois disso, ele ainda decide ser mais cuidadoso. O cara se abaixa novamente e começa a se lavar. Naquele momento, o jovem começa a se sentir vivo e revigorado novamente. De repente, nosso herói parou todos os procedimentos e viu algo. Os olhos de Kang Chan e os olhos do monstro que estava escondido sob a água se encontraram. O protagonista agilmente pega sua arma e começa a disparar direto no monstro, mas ele se esquivou e um segundo depois vários outros pares de olhos saíram da água. Todos eles também começaram a olhar para Chan. O jovem ainda continuava a olhar para trás e não entendia de onde tinha a sensação de perigo. Aqueles olhos agora observavam. Kang, de alguma forma, para se livrar desses pensamentos desnecessários, decide subir o rio, mas aqueles olhos estranhos continuam a segui-lo. De repente ele ouve sons estranhos vindos dos arbustos. Então se deita reflexivamente no chão para se proteger. De repente aqueles olhos estranhos também se esconderem na água. E alguns segundos depois um javali selvagem e enorme saiu correndo dos arbustos. Chan, com surpresa no rosto, viu o javali se aproximar do rio para beber água. E assim que o javali começou a beber, um dos olhos se mostrou novamente. E então Chan começou a reduzir gradualmente a distância entre ele e o javali. Assim que o animal viu os olhos, ele começou a fugir horrorizado. Um segundo depois o olho saiu da água e começou a seguir o javali. Então esse olho agarrou a pobre perna do bicho, que tentou resistir, mas absolutamente nada funcionou para ele. No mesmo momento os outros olhos se conectaram e eles eram claramente mais fortes do que o javali. Depois de alguns segundos a fera foi atraída por aqueles olhos estranhos. O protagonista permaneceu sentado no lugar com a boca aberta porque entendeu que poderia ter sido ele no lugar desse javali, mas ele não ficou imóvel por muito tempo, porque depois que o monstro comeu o javali, ele imediatamente se lembrou do nosso protagonista. Chan rapidamente removeu a segurança da arma e então começou a disparar contra o monstro. Graças às suas habilidades, o jovem conseguiu acertar um dos olhos do monstro. A dor insuportável fez o bicho começar a gritar. Os olhos restantes também continuaram a olhar diretamente para o nosso herói e ele, apontando a arma, tentou mais uma vez alimentar os olhos do monstro com mais cartuchos. Assim que o monstro se escondeu, o cara parou de atirar. Então ele desviou o olhar e pensou que este mundo era incrivelmente perigoso e cruel. Depois disso, Chan continuou sua jornada. Hoje já era o 6º dia desde que nosso herói tem tentado chegar a esse prédio. Kang Chan ficou furioso por essa jornada ter demorado tanto tempo. À noite o personagem principal conseguiu subir em uma árvore alta e quando se levantou viu uma pequena clareira perto dessa árvore. E por isso o cara decidiu descansar um pouco. Nosso herói ainda não consegue esquecer quanto tempo demorou para chegar aqui. Em parte foi porque os monstros ocuparam muito de seu tempo. Além de monstros do passado, o cara lutou com outros monstros terríveis. Depois dessas memórias, o personagem principal suspira forte e em seguida, pegando o binóculo, decide olhar para o seu objetivo, que ele vem se esforçando há quase uma semana. Olhando mais de perto, o cara percebe que essa torre se assemelhava muito a uma lâmina de espada. Ele se convenceu pela terceira vez de que definitivamente não estava na Terra. Depois disso, o soldado pegou uma de suas rações secas e derramou parte do conteúdo em sua mão. Tinha pipoca e 3 doces pequenos. Depois do jantar, o soldado resolveu descansar um pouco porque nesses poucos dias ele tinha experimentado muita coisa. O cara
Estava lá e ainda não conseguiu esquecer aquelas pessoas estranhas no dirigível. O protagonista, tendo montado todos os quebra-cabeças, percebe que essas pessoas também não são da Terra, e portanto nosso herói não poderia casualmente contatá-los. No dia seguinte, Kang Chan continuou sua jornada e depois de algum tempo ele chega a um campo muito semelhante do qual ele passou a noite. Nosso herói olhou para essa área com suspeita porque parecia muito uma espécie de armadilha. E se monstros aparecessem aqui, o cara estaria acabado. Apesar do medo e da incerteza, o soldado ainda decide ir para aquele campo. Afinal, ele não tinha escolha a não ser ir para lá. Enquanto isso, o vento sacudia a grama alta e grossa. Kang, por sua vez, já havia percorrido metade desse campo sem se meter em problemas. De repente algo se moveu na grama e o cara rapidamente pegou sua arma. No mesmo momento ele ouviu sons estranhos atrás dele e alguns segundos depois todos esses sons assustadores completamente o cercaram. De repente uma das fontes desse som começou a se aproximar bruscamente. O protagonista em pânico começou a tentar destruir essa criatura com a arma, mas nada funcionou. Então ele vê que dois monstros ainda estavam se aproximando dele. Assim que o soldado decidiu mudar a arma, um dos monstros imediatamente pulou da grama grossa, abrindo sua boca incrivelmente grande e tentou destruir nosso herói. Felizmente o protagonista não entrou em pânico e sacou instantaneamente uma pistola. Com um rosto calmo ele começou a disparar diretamente contra o terrível monstro. Felizmente nosso herói conseguiu destruí-lo, mas assim que esse monstro caiu no chão, os outros imediatamente se agruparam e simultaneamente começaram a atacar o cara. Os três pularam do mato e também tentaram destruir o personagem principal, mas de repente, por algum motivo, todos eles de repente mudaram de ideia e se esconderam na grama espessa. O personagem principal ficou perplexo quando viu como os monstros terríveis e perigosos enfiaram o rabo entre as pernas e começaram a fugir como se fossem cachorrinhos. Então Kang Chan decide jogar uma granada contra eles para destruí-los completamente. Depois de alguns segundos, uma grande explosão acontece e todos os monstros destruídos se espalham em diferentes direções, mas isso não acalmou o personagem principal porque ao seu redor ele novamente viu aqueles mesmos monstros o cercando. Kang usou mais da metade da munição e ele sabia que se esse monstro aparecesse novamente seria seu fim. O soldado soou frio e seu coração começa a bater várias vezes mais rápido, e então ele percebe como os monstros caíram de costas com a boca aberta, e alguns segundos depois todos fugiram assim como da última vez. O cara estava no prejuízo e não entendia o que estava acontecendo aqui. O horror e o medo que ele nunca havia sentido em sua vida encheram seu rosto. À sua frente estava um golem de pedra incrivelmente alto em comparação com o golem normal. O soldado ficou de boca aberta e sem entender o que fazer. De repente o monstro começou a dar seus primeiros passos. Chan ficou incrivelmente assustado e começou a procurar uma saída para essa situação. Sem pensar duas vezes, o soldado decide plantar a mina que carregava consigo o tempo todo. E assim que todos os preparativos foram concluídos, o rapaz imediatamente começou a fugir deste lugar, mas de repente Chan viu uma perna de pedra gigante à sua frente que gradualmente desceu em direção à sua cabeça. Em seguida o jovem rapidamente ativa um dispositivo explosivo que no mesmo segundo é explodido no local de instalação. O golem ficou perplexo quando olhou para sua perna rachada e então olhou para baixo. Olhando mais de perto, o bicho viu um homem pequeno que era o culpado de sua perna rachada. A partir disso o golem começou a ficar muito irritado e seus olhos começaram a ficar vermelho. O personagem principal percebe isso e apesar do medo ele pega uma granada e puxando o alfinete joga no golem. Depois de alguns segundos a granada explode, cobrindo o monstro gigante com uma brilhante chama. Desta explosão o monstro perdeu sua perna esquerda e devido ao mau equilíbrio o golem começou a cair gradualmente. O soldado assistiu a tudo isso e viu como uma estátua de pedra gigante caiu quase em cima dele, e então o cara decide fugir. Chan correu entre centenas de pedaços diferentes de destroços. De alguma forma ele se esquivava deles. Depois de algum tempo nosso herói chega em segurança à floresta mais próxima onde se esconde do monstro. De repente um selo amarelo brilhante aparece perto da cabeça do golem. Um menino de cabelos prateados e uma máscara de coelho no rosto saiu dali. Ele ficou incrivelmente surpreso quando viu o golem destruído caído em um campo vazio. O cara, tendo examinado todo o local, vira bruscamente a cabeça para a floresta, a qual o personagem principal já correu sem pensar duas vezes. O menino, com um estalo de seu dedo, tira algum tipo de nota, e então ele a queima e desaparece de vista. Depois de algum tempo a noite caiu neste mundo incrivelmente belo e perigoso. Neste momento o soldado gradualmente fez seu caminho através dos arbustos terríveis enquanto olhava para o imagiador térmico na visão de sua arma.
Kang Shan vinha andando assim pela terceira vez no dia e durante todo esse tempo ele nunca tinha descansado. O jovem estava incrivelmente satisfeito que quanto mais perto ele chegava da torre, menos monstros ele encontrava. Depois de algum tempo, seu imagiador térmico marcou algum pequeno objeto que estava em pé em um galho de árvore. O soldado, percebendo isso, imediatamente toma uma posição e se agacha para uma posição confortável. Em seguida ele viu como aquele homenzinho pulou de um galho e foi para algum lugar. Esses homenzinhos dobraram em quantidade e então um deles passou pelo cano da arma que Shan segurava. O prota começou a dirigir nervosamente em diferentes direções para tentar atingir o desconhecido, mas em determinado momento o pequeno pulou de volta no galho, e em um segundo se transformou em uma mulher de tamanho normal. Kang Shan ficou incrivelmente surpreso quando viu isso. De repente a garota em uma língua desconhecida perguntou para o soldado quem ele era. O cara não reagiu a isso de forma alguma e só voltou a apontar o focinho de sua arma diretamente para a garota desconhecida. De repente ele baixou bruscamente a arma e disse que não queria lutar. A mulher olhou para Shan estranhamente. E então ela de repente desapareceu em algum lugar. A mulher se teletransportou logo atrás do soldado e aproveitando o momento colocou sua espada afiada na nuca dele. Shan rapidamente reagiu a isso e ao mesmo tempo colocou uma arma no estômago da menina. A mulher cortou levemente o soldado e estava convencida de que aquela era sua verdadeira identidade. Neste momento Kang Shan estava pensando se ele fez a coisa certa ao se abrir e não se defender. De repente a mulher tirou a espada da parte de trás da cabeça do cara e agora ele parece ter se acalmado, mas inesperadamente ela sorriu estranhamente e então começou a pular de um lado para o outro. Ainda falando em uma linguagem incompreensível, ela chamou o personagem principal de guerreiro incapaz. Em seguida ela perguntou como ele chegou até aqui. Em determinado momento a mulher parou de pular e pensou seriamente em destruir o jovem. De repente o mesmo selo que estava perto da cabeça do golem destruído aparece perto de sua cabeça. Então o mesmo garoto saiu e gritou para avisar a amiga que Shan era muito perigoso. A menina se virou e perguntou ao amigo se ele tinha certeza. O amigo respondeu que Kang Shan derrotou facilmente o guarda florestal. Por algum motivo isso fez a menina ficar ainda mais zangada com o nosso protagonista. Ela se virou e olhou para o cara com cara de insatisfeita. Nesse mesmo momento o protagonista percebeu que algo estava errado e então pegou sua arma apontando para a mulher. A garota decidiu tentar lutar contra o soldado. Ela pensou que Shan estava escondendo sua identidade e não mostrava quem ele realmente era. O amigo da menina gritou para ela parar, mas a garota não quis ouvi-lo e correu para a batalha. O protagonista percebeu que aquela situação era muito perigosa para ele, e por isso atirou na mulher. A menina ficou incrivelmente surpresa com o que viu e quando a bala quase atingiu sua cabeça no último momento ela colocou uma barreira de proteção que salvou sua vida. A bala atingiu escudo diretamente, como resultado o escudo foi completamente destruído, mas a menina permaneceu ilesa. Após essa situação a mulher olhou nos olhos do personagem principal com um olhar surpreso. O protagonista fez a mesma coisa porque não entendia o que estava acontecendo aqui. Isso deixou a garota ainda mais irritada e ela começou a ativar suas habilidades. O soldado não entendeu o que estava prestes a acontecer e o que ele deveria esperar. E então faíscas azuis começaram a voar em direção ao personagem principal, mas felizmente não causou muitos danos a Shan. Tudo isso era visto de fora por um garoto chamado Lu. Ele entendeu que algo ruim estava prestes a acontecer e por isso decidiu se proteger. O garoto rapidamente abriu o escudo e o colocou na frente dele, e então com a ajuda de sua magia cobriu nosso herói e a garota com a cúpula. Neste momento a menina não conseguia mais ser parada porque estava incrivelmente irritada e determinada a derrotar o personagem principal. O protagonista tentou de alguma forma chegar a um acordo com a garota e pedir que ela não o atacasse, mas ela não se importou e continuou a absorver energia em si mesma, pensando em mais tarde direcioná-la para o soldado. Shan tentou alcançá-la novamente, mas a menina continuou a ignorá-lo. Ele pegou a pistola e apontou para a menina. Neste momento a mulher terminou todos os preparativos e com raiva dentro de seus olhos começou a atacar Shan. O soldado não entendeu absolutamente nada e ficou perplexo olhando como a mulher o atacou. Quando faltavam alguns segundos para a colisão, a parede do domo foi quebrada por alguém e uma pequena explosão ocorreu dentro dele. Lu foi jogado em algum lugar pela força explosiva que ocorreu dentro do domo. E depois de voar vários metros o cara para e observa como uma pequena fumaça se formou no local da explosão. Quando a fumaça se dissipou, Lu viu a menina em pé se curvando na frente de alguém. Aos poucos ele começou a notar as pernas de alguém e então viu o mesmo homem que o personagem principal viu.
Nesse momento o protagonista em pânico pegou sua arma e apontou para o homem desconhecido, mas devido ao estresse e ao cansaço o soldado perde a consciência e cai no chão. Depois de algum tempo Chan é amarrado e todas as suas armas são colocadas em uma pilha separada. O rapaz que chegou era um príncipe e ele perguntou à garota se estava tudo bem com ela. A garota disse com alívio que ela não usava seus poderes há muito tempo, mas apesar disso estava tudo bem com ela. O príncipe olhou para ela com estranheza e depois disse que ela era muito sem cabeça. A menina ouviu isso e pediu perdão ao príncipe. De repente Lu se juntou à conversa e se dirigiu à menina pelo nome de Cachoeira. Em seguida ele disse que ela não tinha culpa e nessa situação o prota era o culpado, mas o príncipe ignorou isso e começou a falar seus pensamentos em voz alta. Em seguida ele foi distraído por Kang Shan que estava deitado e amarrado no chão. O jovem parecia falar palavras aleatórias. Lu sugeriu que Shan era um estrangeiro, então pegando a arma em suas mãos ele disse que sua aparência e linguagem indicavam que o personagem principal era um estranho. Lu também disse que sua arma desconhecida era incrivelmente poderosa. O príncipe ouviu isso e perguntou a Lu quão poderoso era. Chuara irritada disse que conseguiu colocar uma barreira poderosa mas ainda assim quebrou pelo incrível poder da arma do jovem. O príncipe pensou por um tempo e depois perguntou a seus amigos se havia outras armas. Lu olhou para a arma com estranheza e disse que aquela era a primeira vez que via tudo aquilo. De repente Lu ficou muito animado e sugeriu que os caras destruíssem nosso herói enquanto ele estava dormindo inconsciente. Mas o príncipe o parou abruptamente e disse que ele era um guerreiro e que tinha honra. E então Shuar entrou no diálogo dizendo que queria lutar novamente contra o cara quando ele acordasse. De repente ela ouviu Shan murmurando algo sob sua respiração. O rapaz prometia à família assim como a namorada que logo tentaria voltar para casa. O príncipe examinou o soldado em detalhes e chegou a pensar que ele era enviado de um dos bispos. Lu imediatamente se ofereceu para interrogar Shan assim que ele acordasse. O príncipe pensou um pouco e então Lu sugeriu que tentassem falar com Kang usando sua magia. Lu disse que seria capaz de se comunicar. Nesse momento o protagonista abre bruscamente os olhos e ele não conseguia entender onde estava e por que estava amarrado. De repente sua cabeça ouviu uma voz que lhe dizia para desistir. Nosso herói de alguma forma virou a cabeça para a fonte do som. E então à sua frente viu 3 pessoas desconhecidas olhando para ele, que claramente não estavam em um clima amigável. Kang imediatamente perguntou aos desconhecidos quem eram. O príncipe se apresentou e perguntou ao personagem principal de onde ele veio. Os 3 olharam para o soldado desconfiados e esperaram sua resposta. Kang estava pensando em quem estava na frente dele e o que ele deveria fazer. O jovem decide se acalmar e contar tudo. O soldado contou de onde era e quem era antes de entrar nesse mundo incrível e assustador. Lu não conseguia entender o significado do nome de Kang Chen, então o personagem principal resolveu fazer uma pergunta. Ele perguntou a eles que tipo de lugar era esse e quem eles eram. Lu traduziu tudo textualmente para o príncipe, e o príncipe disse que nosso herói estava no continente de Lanos, e ele mesmo era o príncipe desse grande império. O personagem principal gradualmente começou a confirmar seus palpites de que ele realmente não estava na Terra. Lu, tendo ouvido os palpites do protagonista, também estava convencido de que ele era um estrangeiro. Então o menino perguntou ao soldado de que continente ele veio. Lu assumiu que o cara veio para eles do continente Kona. Nosso herói ouviu falar de todos esses continentes e não tinha ideia do que o trio estava falando. Lu disse a seus companheiros que o soldado tinha simplesmente se separado de seus companheiros, então eles não precisavam ter tanto cuidado com ele. Nosso herói não conseguia entender uma palavra do que o menino estava falando e novamente entrou em pânico e perguntando aos desconhecidos o que queriam fazer com ele. Lu olhou para o príncipe e disse que não via mais intenções por parte do soldado. O garoto diz que na última batalha o personagem principal pareceu estar se segurando para não machucar ninguém. Shuar ouviu tudo isso e com raiva nos olhos, ela perguntou a Lu se ele queria se despedir da vida. O menino voou vários metros de distância da menina e disse que era apenas uma avaliação objetiva das habilidades. De repente a menina pegou suas espadas e se posicionou. O príncipe também parecia desconfiado, como se ambos sentissem algum tipo de perigo. Lu ficou perplexo com o que seus companheiros estavam fazendo, e então o apito de uma flecha voando contra eles foi ouvido, que milagrosamente não atingiu o menino. Em seguida várias outras flechas voaram. Shuara reagiu instantaneamente e começou a repelir o ataque do inimigo desconhecido. O príncipe habilmente se esquivou de cada flecha disparada. Assim que o ataque do inimigo cessou, o príncipe pegou suas próprias flechas e começou a atacar o inimigo. Em resposta, essas flechas atingiram os arbustos e em seguida os gritos dos oponentes feridos foram ouvidos dos arbustos.
Poucos segundos depois os monstros atingidos começaram a emergir dos arbustos. Neste mundo eles eram chamados de templários. Assim que um deles se mostrou, o resto dos templários rastejaram para fora dos arbustos. Vários monstros estavam escondidos nas árvores e assim que o trio se distraiu eles imediatamente pularam de seus esconderijos e começaram a atacar o pessoal. Shuara imediatamente reagiu a eles e começou a destruí-los um por um. O príncipe também não ficou parado e pegando suas lanças douradas começou a ajudar a garota nessa batalha. Enquanto isso, Lu começou a ler um feitiço especial, mas quando ele teve que dizer a palavra final, o monstro imediatamente o derrubou e impediu o menino de fazê-lo. Shuara veio em socorro do menino e destruiu instantaneamente o monstro. Ela então ordenou que seus companheiros se retirassem e imediatamente fugissem. Lu entrou em pânico e não sabia o que fazer. O soldado pediu ao garoto que o desamarrasse rapidamente. Lu olhou para o nosso herói que gritou que se ele não o desamarrasse então todos aqui seriam destruídos por monstros. O garoto virou a cabeça bruscamente esperando que um de seus amigos lhe dissesse como lidar com essa situação. Mas infelizmente seus companheiros estavam atualmente lutando contra vários monstros e o príncipe também não podia ajudá-lo de forma alguma. O cara esqueceu completamente de desamarrar o soldado e só pensava em como poderia salvar seus amigos. Lu nesse momento só queria que pelo menos um arqueiro aparecesse em sua equipe, só assim para toda a equipe ser salva. De repente Lu se lembra do nosso protagonista, e então ele bruscamente volta seu olhar para a arma deitada ao seu lado. Neste momento o personagem principal estava se esquivando dos golpes rápidos do monstro. E então ele novamente pediu ao garoto para libertá-lo de suas algemas. Lu estava preocupado, mas como não viu nenhum perigo no protagonista, ele resolveu libertá-lo. Sem pensar duas vezes o garoto pega uma nota mágica e começa a lançar um feitiço. Neste momento 3 monstros enormes o atacam. Os monstros também não deixaram o soldado indefeso de lado. Um dos monstros quase atingiu o personagem principal. Lu imediatamente termina seu feitiço e em seguida todas as cordas mágicas desaparecem e Kang Shan se torna livre novamente. O soldado estava incrivelmente irritado com os monstros e deu um bom chute na cara de um deles. Com esse golpe o cara tirou o capuz da cabeça do monstro e agora podia ver seu rosto terrível e feio. O soldado ficou incrivelmente surpreso com isso e imediatamente perguntou ao menino quem eram. Lu, estando em algum lugar ao lado com medo, disse que esses monstros eram os cães do sumo sacerdote. Kang queria saber mais sobre tudo isso, mas Lu estava escondido nos arbustos dizendo que iria descobrir sobre eles um pouco mais tarde. De repente o cara se vira e vê que o monstro está prestes a atingi-lo. O protagonista reage rapidamente a isso e se esquiva desse golpe rápido no último momento. Então ele corre para a arma e instantaneamente a pega. Depois que está em suas mãos o cara toma uma posição e pega uma boa pontaria. Então ele rapidamente dispara várias vezes contra esse monstro. Shuara ficou incrivelmente surpresa quando ouviu os disparos. O príncipe também ficou chocado com isso e ambos se viraram. Eles viram como Kang Shan lidou com os monstros. O protagonista, sem pensar duas vezes, recarregou sua arma e abriu fogo novamente contra os monstros. Quase todas as balas disparadas bateu no adversário e vários deles deixaram este mundo. O príncipe também não parou de lutar e destruiu os monstros várias vezes. De repente, enquanto Shan tentava destruir um dos monstros, outro se esgueirava para cima dele. Sem ser notado e balançando sua foice, ele tentou golpear o soldado. Nosso herói percebeu tarde demais que não tinha como escapar desse ataque. Felizmente ele é salvo a tempo por Shuara. No minuto seguinte os caras lutaram lado a lado contra os monstros. Nesse momento Lu finalmente sai do mato e pede aos amigos que lhe deem mais alguns minutos. Inesperadamente a garota pede ao nosso herói para deixar todos os monstros para ela, mas a garota não calculou seu número e nosso herói avisou ela a tempo que alguém a atacava por trás. Ela se virou, mas ainda não teve tempo suficiente para destruir o monstro, mas felizmente a garota foi salva. Quando ela se virou, viu que o monstro já havia sido destruído. Nesse momento ela olhou para trás e viu que o protagonista salvou. O cara acenou com a cabeça e disse para eles continuarem lutando. Passaram-se alguns minutos desde que Lu pediu algum tempo aos amigos. E agora o garoto estava pronto para lançar o feitiço. No momento em que Lu começou a falar, eles escutaram um barulho terrível. Shuara não conseguia acreditar no que acabou de ouvir. O príncipe, ainda lutando contra o monstro, perguntou a Lu quando ele lançaria o feitiço. Naquele mesmo momento já estava quase tudo pronto e o menino estava apenas pronunciando as últimas palavras do feitiço. Quando nosso herói ouviu esse rugido, ele imediatamente perguntou à garota o que era aquele som. Shuara respondeu assustada que era o sangrento Mason.
Obviamente Chan não entendeu um pouco o que a garota disse. Ele pediu que ela contasse mais detalhes sobre essa criatura. Mas sem esperar por uma resposta, nosso herói percebe como todos os monstros de repente começaram a se dispersar para os lados enquanto faziam um pequeno corredor. Assim que o corredor foi construído, sons terríveis começaram a ser ouvidos se aproximando da escuridão da floresta densa. Todos os monstros ficaram imóveis esperando por quem estivesse prestes a aparecer na frente deles. Kang, Chan e Shuara ficaram um pouco em pânico e eles também não entendiam o que esperar. O príncipe também estava perdido sobre o que estava acontecendo ao seu redor. Alguns segundos depois, uma perna vermelha e enorme aparece da escuridão da floresta que facilmente derruba uma árvore. E depois da perna, um monstro incrivelmente grande e assustador aparece com uma máscara de ferro no rosto e um machado afiado nas mãos. O monstro abriu seu olho já estreito e começou a examinar de perto as pessoas ao seu redor. E quando notou o príncipe, ele imediatamente começou a se enfurecer e tentar destruí-lo. Mas assim que o monstro queria atacar alguém, atirou nele e o atingiu diretamente no braço. Mason sangrento parou e em seguida olhou cuidadosamente para o culpado. O monstro viu o personagem principal de pé na frente dele, que naquele momento segurava sua arma, e a garota percebeu que algo estava prestes a acontecer. Por isso ela ordenou que seus amigos se esquivassem imediatamente e corressem em direções diferentes. Como podemos ver, a garota estava certa, porque naquele momento Mason começou a correr em direção a eles com seu machado levantado. O monstro não distinguia onde estavam seus oponentes e onde estavam seus aliados, portanto ele começou a destruir todos em seu caminho. Enquanto isso, o feitiço estava pronto. O menino segurava uma enorme bola mágica na mãozinha dele. Enquanto isso, o protagonista se lembra que ele tem um rifle de precisão, então ele pede a Shuara para cobri-lo enquanto ele tenta levantá-la. Após o aviso, o personagem principal imediatamente correu direto para a arma. Mason viu o soldado e tentou destruí-lo, mas a garota não permitiu que isso acontecesse. Ela protegeu o personagem principal a tempo. Além disso, o príncipe ajudou nosso herói. Ele felizmente destruiu vários monstros para tornar mais fácil para o soldado chegar à arma. Graças ao trabalho em equipe de seus novos amigos, Kang Chan pega a arma com facilidade. Mas isso não foi suficiente, porque a garota ainda não conseguia lidar com Mason por muito tempo. Então ela alertou nosso herói. O protagonista estava bem treinado e facilmente se esquivou disso. O monstro ficou furioso por não conseguir destruir o cara com um arremesso, mas não houve mais diferença porque Lu entrou na batalha. O menino ampliou essa lança várias vezes e depois disso o último feitiço atingiu todos os monstros da terra. Com sua magia, o Mason e todos os monstros no chão foram cegados por um flash amarelo brilhante. Do lado de fora parecia que um meteorito estava prestes a cair no chão, mas quando o ataque aconteceu nada mudou. Todos os monstros, assim como as pessoas, permaneceram em seus lugares. Quando o personagem principal abriu os olhos e olhou ao redor, ele não entendeu o que acabou de acontecer e por que todos os monstros estavam sãos e salvos. Nesse momento, Mason olhou para o menino voador e imediatamente percebeu que ele era o culpado desse ataque ofuscante. Então o monstro começou a correr direto em direção ao personagem principal porque ele estava mais perto. Kang Chan pediu aos seus novos amigos para se esquivarem. De repente, pequenas crateras começaram a se formar no solo, e então a terra começou a voar. O soldado estava assustado e se agachou cobrindo a cabeça com as mãos, mas quando nada aconteceu com ele, o cara se acalmou e continuou a olhar para o que estava acontecendo. Depois de alguns segundos ele parou de ter medo e estava incrivelmente surpreso com o que estava acontecendo. O protagonista viu diante de seus olhos os corpos de monstros terríveis começando a desmoronar aos pedaços. O soldado olhou instantaneamente para o garoto e adivinhou que ele era o culpado de toda aquela situação. Nosso herói também viu como ele e dois companheiros estavam sob uma cúpula invisível. Portanto, esse ataque não foi tão terrível. No mesmo momento, o corpo do Mason praticamente se dissolveu. E depois de alguns segundos praticamente não sobrou nada do monstro. Nesse momento, todos os monstros desapareceram e apenas 4 amigos permaneceram no campo de batalha. De repente, a perda de força começou a drenar e o menino começou a cair em alta velocidade direto no chão. A menina reagiu imediatamente e pegou o amigo a tempo. Algum tempo depois, a equipe foi procurar abrigo. Depois de várias horas de viagem, eles finalmente pararam em um dos caminhos. O príncipe e a menina olharam um para o outro e ela silenciosamente apontou para o cara na direção dos arbustos. Ela adivinhou que monstros estavam por toda parte e que estava cercada por eles. O príncipe não sabia o que fazer e percebeu que eles estavam completamente cercados. O personagem principal decide participar da conversa e pergunta a seus amigos se havia muitos inimigos ao seu redor. O príncipe permaneceu em silêncio.
e Shuara disse que havia cerca de 2000 monstros, mas não se sabia quantos masões sangrentos estavam entre eles. O soldado ficou chocado quando soube que havia tantos monstros. O príncipe disse que de qualquer forma eles precisam sobreviver a esta noite. O protagonista não entendia o que os caras estavam falando e perguntou se em breve viriam reforços para os monstros. A garota disse que seus palpites estavam errados e o príncipe não quis dizer isso. A menina explicou que os monstros recebem vitalidade pela energia da lua e especialmente durante a lua cheia. Shan achou isso um pouco injusto e terrível, mas a mulher disse que todos eles eram sectários. Ela disse que os monstros glorificavam seu Deus em quem acreditavam. Eles também aceitam pessoas e as transformam em seus escravos. A partir dessa conversa o rapaz percebeu que quando a luz do dia chegar será difícil para os inimigos receberem a energia da lua e eles não poderão mais usar seu incrível poder. Shuara disse que nem tudo é tão simples porque esses monstros eram fortes mesmo durante o dia. Além disso, a menina disse que poderiam lidar com os monstros agora até que recebessem poder adicional da lua. E então ela convidou o príncipe para tentar romper. O príncipe disse que eles não poderiam fazer isso porque Lu estava em péssimas condições. Então o homem perguntou para a menina em qual distância estava a caverna onde eles passaram ontem. Shuara calculou tudo rapidamente e disse que mesmo a toda velocidade essa viagem levaria cerca de meio-dia. O príncipe começou a pensar que eles precisavam se mover com o máximo de cuidado possível. De repente Kang Shan sugeriu que os caras cavassem. A menina olhou para o cara estranhamente e então ela perguntou irritada se ele estava brincando, mas nosso herói quis criar seu próprio abrigo e não procurá-lo. A menina perguntou se o soldado sugeriu que cavassem um buraco e ficassem aqui. Kang Shan confirmou suas palavras e disse que se possível eles também precisam montar algumas armadilhas. Esta foi a primeira vez que a mulher tinha ouvido falar sobre armadilhas e suas instalações. E então o personagem principal perguntou se os caras sabiam de alguma coisa sobre o abrigo secreto. Depois de algum tempo ele e seus amigos começaram a fazer armadilhas para monstros. Kang disse a seus companheiros onde eles precisam instalar para pegar os monstros. Ele também acompanhou todo o processo para garantir que seus amigos fizessem tudo certo. Kang também colocou cada armadilha e testou sua habilidade. Depois que algumas armadilhas estavam prontas, a garota perguntou se elas definitivamente funcionariam. O protagonista respondeu que seus oponentes provavelmente também terão algumas armadilhas. Quando Kang Shan estava prestes a fazer outra armadilha, ele disse aos caras que a coisa mais irritante no campo de batalha é ser ferido. Se um dos companheiros for ferido será muito difícil atacar, porque um camarada não pode ficar em apuros. Mas como são monstros não se poderia esperar nada parecido deles. Em primeiro lugar, uma pequena ferida será suficiente para neutralizar os inimigos. Kang disse ainda que um atirador habilidoso sempre mira na parte inferior do corpo. A menina, ouvindo a palavra atirador, ficou um pouco tensa. Nosso herói então explicou que é difícil para uma pessoa ou qualquer outra coisa se mover livremente, mesmo que um dedo do pé esteja machucado. Quando o soldado colocou outra armadilha, a menina ouviu um barulho estranho vindo do lado. Quando virou, ela viu Lu finalmente recuperar a consciência e acordar. Depois de algum tempo, o garoto pôde lançar magia livremente. E a primeira coisa que ele fez foi cobrir todas as armadilhas com a terra. Após esse feitiço, o cara ficou sem forças novamente, quase caiu no chão, mas o príncipe o pegou a tempo. Passaram-se mais algumas horas e nosso herói ainda não conseguiu se acalmar com a instalação de várias armadilhas. Mais e mais novas ideias vieram à sua cabeça e ele gradualmente as trouxe à vida. Depois que todas as armadilhas foram montadas, o soldado pôde finalmente respirar com paz de espírito. O príncipe perguntou ao personagem principal se 16 armadilhas seriam suficientes. Kang Shan disse que isso seria suficiente para um começo. E então Shuara pensou na possibilidade dos monstros não ficarem presos neles. O protagonista respondeu que os monstros devem definitivamente se prender neles. Depois de algum tempo, os inimigos apareceram e perseguiram Shuara. A menina habilmente os distraíram e os levaram direto para as armadilhas. Assim que ela se viu em um campo com armadilha, a garota imediatamente parou e decidiu esperar até que os próprios monstros caíssem neles. Como esperado, o primeiro monstro caiu imediatamente em uma das armadilhas. Ele estava com dor quando sua perna foi perfurada por galhos de árvores afiados. E então vários outros monstros caíram nas armadilhas, e eles
Também gritaram de dor insuportável em suas pernas. A garota aproveitou essa chance e graças às suas habilidades foi facilmente capaz de destruir vários monstros feridos. O resto dos monstros olhava para tudo isso com horror. Eles entenderam que se fossem para lá eles também cairiam em armadilhas. Shuara ficou cercada de monstros e sorriu porque eles tinham medo de se aproximar dela. Assim que um dos monstros caiu na armadilha novamente a garota rapidamente reagiu e destruiu absolutamente todos. Alguém até tentou escapar enquanto seus companheiros estavam sendo destruídos mas ele também caiu em uma armadilha invisível do protagonista. Assim que o monstro pegou a corda bamba ele quebrou e o galho esticado imediatamente o atingiu bem no chão. Enquanto isso, a garota lidava com absolutamente todos os monstros que a perseguiam anteriormente, e agora ela foi deixada sozinha entre os corpos destruídos de criaturas terríveis. Ao mesmo tempo o príncipe também liderava uma enorme multidão de monstros. Poucos minutos depois ele correu até a armadilha. Assim que o homem pulou sobre o grande buraco os monstros imediatamente começaram a deixar este mundo. Um após o outro estava caindo, quando alguns monstros já haviam ativado todas as armadilhas. Os sobreviventes olharam para cima surpresos, então viram Lu voando no céu e naquele momento ele estava segurando uma bola de fogo incrivelmente grande acima de sua pequena cabeça. Assim que o garoto leu seu feitiço ele imediatamente jogou essa bola diretamente na multidão de monstros. Poucos minutos depois a garota veio correndo para os rapazes e ao chegar ela também foi capaz de destruir vários monstros. Quando todos estavam reunidos o príncipe e a menina notaram alguns sons estranhos vindo do lado. Quando eles viraram a cabeça puderam ver um Mason sangrento saindo dos arbustos. O monstro começou a gritar quando caiu em uma das armadilhas de Shan, mas seus gritos duraram pouco. Uma vez que a bala voa rapidamente o monstro foi rapidamente destruído pelo personagem principal. Assim que o soldado esperou o momento certo ele deu um sinal aos companheiros, e então dos arbustos ele começou a destruir todos os monstros que lhe chamavam a atenção. Os amigos lutaram lado a lado por mais algumas horas contra monstros assustadores e terríveis. Depois de algum tempo o garoto Lu usou sua incrível magia para atacar seus oponentes que o atacavam. O personagem principal atingiu os monstros com um rifle de precisão. Depois de várias horas todos os inimigos na área foram finalmente eliminados. O príncipe olhou ao redor e perguntou a seus oponentes se ninguém ousava escapar. Nesse momento a menina disse que todos esses monstros estavam possuídos e por isso nenhum deles poderia deixar o campo de batalha. Nosso herói rastejou para fora de seu esconderijo e olhando para o quadro todo disse que os monstros eram impiedosos. A menina disse que individualmente esses monstros eram fracos, mas quando se uniam tornam-se verdadeiramente assustadores e invencíveis. Enquanto isso, o príncipe perguntou a Shan o que eles deveriam fazer agora. O personagem principal pensou um pouco e então disse que eles devem seguir a rota de fuga estabelecida e continuar a montar armadilhas à medida que avançam. De repente a garota perguntou ao cara se funcionaria. A garota pensou que os monstros poderiam prever sua rota e contorná-los. O protagonista pensou um pouco e depois disse que é por isso que ao recuar eles precisam de um acessório avançado. No caso atual eles não podiam deixar ninguém avançar. De repente o garoto Lu entrou na conversa e disse que os meninos não tinham nada com o que se preocupar aqui. Shuara com fogo nos olhos perguntou ao amigo se eles poderiam usar magia de detecção ou rastreamento. Lu disse que era bastante fácil e confiável, mas infelizmente essa magia desperdiçou muita energia, então o garoto oferece aos amigos uma opção alternativa. Ele tira um papel com um feitiço de seu manto e então com um feitiço muito simples ele a encanta. Assim que o primeiro ritual foi concluído ele fez várias dezenas de pedaços de papel, e então como passarinhos eles voaram para o céu e começaram a costurar como estrelas. Os amigos olharam para esse fenômeno com surpresa. Eles nunca tinham visto antes como o papel simples poderia voar e brilhar ao mesmo tempo. O soldado também viu isso pela primeira vez. Sua surpresa não tinha limites. Mesmo esse feitiço simples poderia tirar muita força do garoto e ele segurando a cabeça pediu para os caras descansarem um pouco. O príncipe apoiou Lu e disse que ele e o resto dos caras fizeram um grande trabalho. Em seguida o homem convidou os amigos para fazer um lanche e umedecer a garganta. Poucos minutos depois a equipe se acomodou perto das raízes de uma árvore grande e alta. A menina olhou para o mapa e disse que se continuassem assim conseguiriam sair da floresta antes do nascer do sol. O príncipe disse que tudo foi graças ao personagem principal e sua arma incrivelmente poderosa. Kang ficou constrangido com tais palavras e respondeu que não teria conseguido lidar sem a ajuda dos novos amigos. A moça fechando o cartão e dobrando no bolso disse que desta vez era mérito do nosso
Herói. Em determinado momento a garota não gostou muito da forma como o soldado estava olhando para ela. Com raiva no rosto ela perguntou ao cara por que ele estava olhando para ela daquele jeito. O protagonista riu e disse que estava tudo bem. Em seguida o príncipe entrou na conversa. Ele estava muito interessado nas armas que o soldado usava durante cada uma de suas batalhas. A menina disse que sua força e alcance não podem ser comparados com um arco. E sua taxa de fogo é semelhante ao tiro de uma besta. O protagonista disse que a arma foi originalmente projetada para destruir vários alvos. Ele contou absolutamente tudo sobre a arma dele e o príncipe ouviu isso e disse que eles continuariam precisando de sua ajuda.